A gente continua agora com a outra fase dos movimentos eclesiásticos, né? Agora a parte que vai nos dar a compreensão por dentro do movimento. Na primeira aula, ou na aula anterior, a gente viu os personagens, a origem e os pontos principais que eles pregavam, que eles reclamavam em sua batalha, em sua saga, né? Agora, a gente vai ver aqui a questão por dentro do movimento, como é que ele se comportava por dentro, as perseguições que eles passaram, outras informações teológicas, enfim, vamos completar agora essa segunda parte do movimento eclesiástico, dentro da reforma, né? Ok? Bom, vamos agora para a parte 5, dentro do nosso estudo. Os anabatistas foram um tipo de reforma também. Eu costumo chamar movimento eclesiástico porque ele vai estar debaixo de uma reforma maior, que é radical, embora fosse um conceito anterior, né, de uma reforma anterior, que lembra que no terceiro século já se comentava a respeito do rebatismo. Muitos anabatistas morreram em campanhas de batalhas e lutas para sustentar sua fé e suas crenças. Porém, houve uma ala moderada que conseguiu sobreviver aos ataques. Trata-se dos menonitas, organizados por Menno Simons, nos Países Baixos, os riteristas, organizados por Jacob Hutter, no Troll, os Amishes, organizados por Jacob Amish, e os Dunkers, uma segunda ramificação dos menonitas, um segundo desdobramento dos menonitas, entendeu? De fato, no dia 21 de janeiro de 1525, os anabatistas fundaram a primeira congregação em Zurique, na Suíça. Então, põe no caderno aí, no dia 1º de janeiro de 1525, os anabatistas fundaram a primeira congregação em Zurique, na Suíça. Quando a coroa da Suíça se levantou contra eles, fez um movimento de se alastrar por toda parte, inclusive pelo sul da Alemanha, Vale do Reno, Caríntia e Países Baixos. Então, na pressão da coroa contra eles, eles acabaram fazendo uma diáspora e levando aí a mensagem da reforma deles por esses locais aí, esses países aí dessa região. Menno Simons reforçou o movimento ao publicar a obra Fundação da Doutrina Cristã, em 1539, na Holanda. Trata-se de um livro que fundamentava a crença anabatista. Era um livro apologético, né, que defendia as teses dele, ou do grupo, né. Vamos entender como é que foi a perseguição aos anabatistas. Os anabatistas foram perseguidos. Mortes terríveis e drásticas aconteceram aos anabatistas, desde afogamento a queima com fogo na estaca. No século XVI, o anabatista holandês Anneken Hendricks foi acusado de heresia e, por isso, executado na estaca em chamas. Meu Deus. No episódio dos anabatistas, tanto católicos como protestantes perseguiram. Aliás, no episódio dos anabatistas, tanto católicos como protestantes perseguiram os anabatistas. Olha, tanto os católicos como também os protestantes. Até no meio protestante havia divergência com os anabatistas. Eu estou rindo porque, claro, foi trágico, mas é por causa da situação. Né? Dentro dos protestantes está tendo ali aquela subdivisão. Uma das razões era porque os católicos e alguns movimentos protestantes tinham o aval e a proteção do Estado. Ah, e muda a figura, tá vendo? O Estado está protegendo. Agora, como é que o Estado protegia o católico e o protestante? Não. Tinha Estado que era católico, porém protegido pela Igreja Católica. E tinha Estado que era protestante, que a coroa tinha se desvencilhado de Roma e tocava seu barco, sua própria religião, ou seu próprio cristianismo. Esse também tinha a proteção de Estado. Quando os anabatistas ofereciam ameaça à religião do país, eram alvo de perseguição ferrenha. Um desses exemplos foram os protestantes sob
Zwinglio, que executaram Felix Menz em 1527. Também a Igreja Católica executou Michael Sattler. Tá vendo aí, ó? Não vou dizer que foi o Zwinglio, né? Mas pessoas do movimento dele executaram um irmão em Cristo. Em nome de quê, gente? A defesa de quê? De uma fé que... Sabe, as coisas brutais, né? O rei Fernando mandou afogar os anabatistas. O regime de tudo, mesmo aqueles que eram protestantes, Eduardo VI da Inglaterra e Isabel I da Inglaterra, perseguiu os anabatistas, por eles serem considerados demasiado radicais e, portanto, uma ameaça para a estabilidade religiosa. Então, eles se sentiram ameaçados por um grupo que queria a ortodoxia. Mas a coisa mais interessante para a gente notar aqui agora, você vai ficar abismado aqui agora. O incrível é que, no absurdo século do terror, os governos e a Igreja Católica lançaram mão de decretos antigos, ainda do tempo de Teodósio I e Justiniano, para executar os crentes. O decreto dizia que seja aplicada a pena de morte para qualquer um que pratique o rebatismo. Na obra O Espelho dos Mártires, por Tilleman Jan van Bragg, fala sobre a perseguição e execução de milhares de anabatistas em várias partes da Europa, entre 1525 a 1660. Então, não era só a Inquisição Católica, eram os católicos de novo, mais alguns protestantes indo contra os anabatistas. Foi por essa razão que houve imigrações para o mundo todo, inclusive nos Estados Unidos. Aí, pronto, ó, os peregrinos que chegaram em um lugar hoje chamado Plymouth, em 1620. Eu já estive lá nesse lugar umas 3 vezes lá, em Massachusetts. Tem um local, tem até um navio réplica deles, quando chegaram lá. Eles queriam navegar para um país que tivesse liberdade para cultuar a Deus. Agora, 3 coisas interessantes. Ó. Sob Lutero, houve o massacre dos camponeses, né? 100 mil camponeses morreram sob os olhos de Lutero. Lutero escreveu um documento e incentivou os príncipes alemães. Só que esse é Lutero, não é o Lutero da Reforma, né? Já estava na Reforma, mas o Lutero que depois, em Wartburg, vai ter um momento, sei lá, que ele vai terminar a vida dele santo, né? Homem de Deus. Realmente era uma pressão política da época, é uma situação que não dá para explicar aqui agora, teria muito tempo. Sobre os auspícios de Zwingli também, seus seguidores executaram pessoas. E também o senhor prefeito de Genebra, o senhor Calvino, também executou pessoas em nome de uma fé, de uma defesa de uma fé. Não precisava ter feito isso, né? Mas é aquilo que eu falo, você senta agora aqui no banquinho da história do século XXI, senta no carro do século XXI, ajusta o retrovisor para chegar lá atrás, a história, e você quer daqui julgar lá atrás. Não. Você tem que viver o que eles viviam lá atrás. Não para corroborar decisões como essa, de matar pessoas, mas para entender o contexto da pressão que estava na época, né, gente? Então, muita pressão na hora que você faz na hora. É igual as decisões de guerra, lá no meio do campo, pau quebrando, bala passando, bomba explodindo, o cara faz as decisões lá, aí depois tem corte marcial, aí depois é outro dia, é outro tempo, outro local, é outro clima, é outro ambiente, não é o ambiente da guerra em si. Então, há de considerar alguns pontos, embora não se concorde com tirar a vida de ninguém, né, gente? Isso não é o caso aqui, mas é interessante entender. Então, os peregrinos foram para Plymouth em 1620, para um local que eles queriam cultuar a Deus. Eu plantei uma igreja lá em Winthrop. Winthrop é o nome de um dos peregrinos que veio com esse pessoal. Hoje é o nome de uma cidade. Eu plantei uma igreja lá em Winthrop, junto com a Solange Patuso, Ímero, junto com Claudemir, Rê e mais alguns irmãos. Hoje já está lá aberta, hoje o pastor César que está lá com a Virgínia, tocando o barco. Nós plantamos lá nesse, que é perto, né? Era o local dos peregrinos, o local dos puritanos. E a gente pisou lá e plantou a igreja lá também. Está lá aberto até hoje, graças a Deus. Eu lembro que eu saí de casa 5 horas, 4, 6 horas, 4, depende. Se tivesse neve,
Então, variava entre 3 a 4 horas, 5 horas de viagem para chegar nesse lugar. Durante 2 anos, quase. Eu saí de casa madrugada, enfrentava a neve, sofri demais, mas a alma foi plantada. Eu descobri que tudo que você planta com oração e com amor, Deus faz vingar, né? Deus faz vingar, Deus faz florescer. Vamos agora aos remanescentes e à confissão. Foram massacrados na Guerra dos Camponeses, foram dispersos pelo mundo inteiro, fundando muitas colônias. Hoje ainda existem espalhadas pelo mundo, muitos em vida simples, sem chamar a atenção, rejeitam a tecnologia, como é o caso dos Amish nos Estados Unidos. Ainda existem os remanescentes anabatistas, como, por exemplo, os luteristas, menonitas, Amish, e eles procuram viver o mais próximo dos moldes da igreja primitiva. Entre eles, a ideia do quadrilátero comunal. Qual que é o quadrilátero comunal? Pode cair na prova, hein? Pacifismo, comunalismo, produção alimentar própria, consumo de suas plantações. Então, eles se fecham no mundo deles, né? Eles criam um sistema de paz. Olha, 1727, o conde de Zinzendorf recebeu em sua fazenda muitos refugiados cristãos, mas como eram pessoas de várias partes da Europa, havia muita confusão entre eles, disputas sabe? Então ele criou a Carta Concórdia, um contrato para eles assinarem que ninguém ia brigar, que ia ser mais pacífico. Depois o Wesley copiou esse parâmetro aí com os jovens do Clube Santo. E aqui eles tinham esse contrato aí, tá vendo? O pacifismo era uma atitude de encontrar paz em tudo que fizesse, evitar o máximo de briga, diferenças, desavenças, né? O comunalismo é a questão que envolve casamento também. Casavam entre eles, viviam entre eles, comemoravam as coisas entre si. Era a comunidade entre eles, é um comunalismo. A produção alimentar própria, isso mesmo, eles iam para o campo, eles aravam a terra, eles colhiam tudo aquilo ali. Alguns desses ranchos vendem comida, né, para o pessoal, mas aí vem o quarto ponto, que eles consomem as suas próprias plantações, não recebem nada de fora, nada que contenha agrotóxicos, coisas. É uma vida inteiramente quase que eremita, né? A confissão de Schleiten, Schleiten. Ó, o TH é a língua aqui no meio de Schleiten. A confissão de Schleiten. Essa confissão foi publicada em 1527 pelos irmãos. Os irmãos também é outro grupo, né? Um grupo suíço, anabatista, entre eles Michael Sattler. Essa confissão enfatizava o batismo do crente somente após uma confissão de fé pública e consciente. Alguns pontos da confissão de Schleiter. Olha os pontos que eles defendiam. A Bíblia, principalmente a ética do Novo Testamento, deve ser obedecida com vontade de Deus. Por isso que eu falo que muitas coisas que as igrejas fazem hoje são anabatistas, né? São bíblicas, né? A Bíblia deve ser aplicada à vida cristã no dia a dia. Muito bem. O cristão tem que ser um portador da palavra de Deus pelo seu testemunho. A interpretação da Bíblia é realizada apenas nas leituras dos cultos e reuniões das igrejas. É interessante, ó. Eles tinham a prática de cultuar a Deus e só falar da Bíblia, eles podiam ler em casa, mas em casa não podia haver nenhuma anotação. Qualquer coisa tinha que ser durante o culto, a leitura nos cultos e reuniões da igreja. Ali sim você podia dissertar. De repente você pensou alguma coisa antes, você tinha que chegar na reunião e soltar. Era um modo de forçar também compartilhar, né? Credos e confissões são atos documentais para demonstração o que se crê em comum. Assim, não requerem a adesão formal a eles. Vamos lá, calma aí. Essa é a parte interessante. Credos e confissões são documentos para demonstrar o que se crê em comum. Então, nós cremos nisso, 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 nisso.
Assim, não requerem adesão formal a eles. Então, eu não tenho que fazer uma adesão formal, porque não adianta eu fazer uma adesão formal e não viver. Eu preciso crer naquilo e viver sob aquela égide, né? Muito interessante. Vamos aqui. A igreja é uma comunidade voluntária, formada de pessoas renascidas, que ainda continua aqui, né, os pontos deles aí. A igreja não é subordinada a nenhuma autoridade humana, seja ela o Estado ou hierarquia religiosa. Assim, evitam participar das atividades governamentais, jurar lealdade à nação, participar de guerras. Então, eles tinham uma separação bem, olha, bem radical aí, né, com relação ao Estado, igreja e Estado. E até mesmo se houvesse um conselho eclesiástico, eles não aceitavam. Eles se reuniam em comunidade e decidiam entre eles. Por exemplo, o movimento wesleyano tem bispo, né? A Nazareno tem superintendente. Não, eles não aceitavam isso. Era assim, eles se reuniam para decidir entre eles, orar e tomar decisão. Não estou falando que é certo ou que é errado, eu estou contando a história para vocês entenderem como é que eles trabalhavam, né? A igreja não é uma instituição espiritual e invisível, mas uma coletividade humana e real, marcada pela separação do mundo e do pecado, em uma posição afirmativa em seguir os mandamentos de Cristo. Só tem um ponto aqui, tá bom, tá legal, é isso mesmo, mas tem um ponto aqui, essa separação deles aí era muito levada a sério, é a separação sectarista mesmo. Lá os pecadores, nós aqui os santos, né? Eu lembro que no seminário, quando eu estudei, quando eu comecei, dizia que santificação é separar-se do mundo, santificar-se é separar do mundo. Não. Santificação te empurra para o meio do mundo. Para você falar de Jesus para eles, não é ficar segregado no canto, eles são pecadores, eu não sou. Aí não dá, né? Aí não dá. A igreja celebra o batismo adulto, normalmente por imersão, como símbolo de reconhecimento e obediência a Cristo. E a Santa Ceia em memória da missão de Jesus Cristo. Olha aí a palavra memória aparecendo aí, na Santa Ceia. Lembra que eu falei lá atrás, nas outras aulas, que os radicais, eles não criam como os católicos, a ceia é a transubstanciação, eles não criam como os luteranos, que era consubstanciação, eles não criam como... Se aproximava dos evangélicos com a representação, mas eles tinham a Santa Ceia como uma memória. E o memorial é um lembrete, não é tão assim, sabe? Você vê num ponto tão radical, no outro ponto tão, sei lá, é interessante. O último ponto é: a igreja tem autoridade de disciplinar seus membros e até mesmo sua expulsão, a fim de manter a pureza do indivíduo da igreja. Olha só. É, aí é legalismo, né, já, né? Porque se expulsar o irmão, mas quem expulsou o irmão? Foi Jesus? Ou foi pecador igual ele? Tem que se ver isso aí, né? É interessante isso, essa questão de excluir da igreja. É tão chato, né? Quando chega nesse ponto aí, é muito chato fazer isso. Mas tá aí, ó, é uma herança anabatista. Outros pontos doutrinários ainda. A teologia anabatista é puramente ortodoxa e eclesiológica, com bases em vida em comunidade, que está no Atos 4, né? A base está em Atos 4. Então, eles tinham essa regra de fé e prática, que era uma ortodoxia eclesiológica comunal. Em soteriologia, são do livre-arbítrio. Tá vendo? Interessante, hein? Enquanto que a magistral e parte da anglicana era calvinista, né? Que é a da predestinação. Em soteriologia, são do livre-arbítrio. O ser humano tem capacidade de se arrepender de seus pecados e Deus se regenerar, ajuda a andar em uma vida de regeneração. Agora, veja bem, aí que vai entrar a doutrina wesleyana no seguinte ponto. Se o homem está morto em pecado, foi a depravação total, ele não pode se mexer, ele não tem condição de decidir por Deus. Se ele está em pecado, se ele está morto, está cortado de Deus. E Deus também não pode se dirigir ao homem por soberania, por burlar o livre-arbítrio. Aí vai entrar a graça preveniente, o Espírito Santo vem e trabalha os dois lados. Vai neste homem, convence do pecado, do juízo, da justiça, trabalha o coração dele.
e traz ele, a parte do Espírito Santo, que é a parte de Deus, traz ele para juntar-se a Deus através da cruz. Muito interessante. Então parece que ficou um vácuo aí, né? Finalmente, o que é único na teologia anabatista, principalmente depois de Menocimos, é a visão sobre a natureza de Cristo. Possui uma doutrina semi-nestoriana, crendo que Jesus Cristo foi concebido miraculosamente pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas não herdou nenhuma parte física dela. Vou repetir, crendo que Jesus Cristo foi concebido miraculosamente pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas não herdou nenhuma parte física dela. O que significa que Jesus nasceu de um modelo que Deus tenha colocado em Maria lá, independentemente do que ela é. Bom, isso é que eles acreditam, não estou dizendo que eu acredito nisso. Para mim, Jesus era a cara de Maria, porque ele foi concebido por um invólucro humano, o Espírito Santo colocou lá dentro dela, ele foi concebido por um invólucro humano, ela que deu a parte corporal, né? Só que pode ser que a aparência tenha sido de Maria, não sei. Bom, a gente crê que fosse, né? Eles não acreditavam nisso, eles achavam que não, que Deus deu um modelo único lá no ventre de Maria e ela concebeu Jesus. Ok, nós estamos fechando o ciclo da reforma. Graças a Deus, foi um longo caminho, né? Estudamos a reforma em si, a magistral, depois a protestio, e aí você junta, tem a reforma protestante. Depois analisamos a reforma radical de Zwingli na Suíça, analisamos a reforma anglicana de Henrique VIII na Inglaterra, e analisamos os desdobramentos dessas reformas, que no caso da radical são os menonitas, os irmãos, os ruteiristas, os quakers, os amishes, os anabatistas, né? Por aí vai. Sendo que da reforma luterana temos os luteranos e algumas igrejas que assimilaram a ideia reformada, o desdobramento de Calvino, sobre os puritanos, e na anglicana temos os batistas, os metodistas, presbiterianos, congregacionais, alguns também ainda oriundos do puritanismo, né? Foi uma mesclagem aí, foi uma mistura, mas conseguimos fechar. Pronto, foi uma jornada, hein? Olha, eu acho que deve ter tido aí uma, duas, três, quatro, umas 12 horas só de reforma. Mas também a gente foi a fundo, trouxe temas elevadíssimos para entender. É muito bom que se entenda. Olha, eu ainda dei a via paralela, né? É muito bom que se entenda a reforma. É um trabalho assim, minucioso para se entender a reforma. Nós vamos continuar com nosso schedule, né? Com nossa lista de prioridades. Agora vem a contra-reforma. Como se deu, com quem se deu, por que se deu, qual era o objetivo, datas e doutrinas e dogmas deles. Vamos entender um pouco da contra-reforma, do Concílio de Trento, do nascimento dos jesuítas, da Companhia de Jesus, por Loyola, e aí vai. Finalizaremos daqui para frente, depois da Contra-Reforma, com os avivamentos. Praticamente tem muita coisa para estudar sobre avivamento e desembocar no século XXI as igrejas que somos e que temos hoje, tá bom? Bom, conto com você na próxima aula. Já sabe que depois você pode fazer um resumo, né? Quando vier a terceira aula desse bloco, você pode escolher uma delas, fazer um resumo. Tem muita informação que eu dei aí, que você está assimilando, isso é muito bom para o seu currículo. Ok? Deus abençoe. Ficamos aqui, então, com os movimentos eclesiásticos, desta feita a segunda parte sobre o anabatismo. Até a próxima aula, se Deus quiser.